Olá, alunos. Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET, volume 3, do terceiro ano do ensino médio, semanas 3 e 4. Então, nós já estudamos o que é a corrente elétrica e agora nós vamos estudar o que é a resistência elétrica, né? Então, a resistência elétrica nós conseguimos fazer uma relação entre tensão, né, que é dada em volts, sua pilha, bateria, tomada, né, cada um tem uma tensão diferente. Tomada aqui em Belo Horizonte é 127 volts, né, em alguns outros estados é 220. A resistência, que está ligado ao material do equipamento, o material do fio onde passa a corrente, o equipamento que você está ligando, um eletrodoméstico, o que quer que seja, ele tem uma resistência interna por onde essa corrente vai passar, e a corrente elétrica em si, que a gente já viu que é o fluxo de elétrons ao longo deste material, ok? Essa relação V igual a R vezes I é a fórmula mais importante que nós temos nesse assunto aqui de circuitos elétricos. Para memorizar, guarda essa palavrinha, né? Quem vê, ri. De risada, né? Quem vê, ri, você vai decorar essa fórmula que ela é importante. Num desenho de um circuito elétrico, normalmente nós apresentamos uma resistência assim, ó. Aqui está o fio, né? Está uma reta, a resistência a gente faz esses picos assim, para representar então com essa resistência. Ou, dependendo, né? Uma bolinha com X. Então isso pode ser uma lâmpada, isso pode ser uma televisão, isso pode ser só a resistência total de toda aquela fiação pelo qual a corrente está passando, a gente chama de resistência intrínseca ali do circuito. E alguns materiais, eles não variam sua resistência com o aumento da corrente, né? A relação, assim, a relação entre corrente e tensão permanece a mesma. Então, a resistência é algo constante. Outros materiais, a resistência não é constante. Tá? Começa-se a aumentar a corrente, a resistência dele muda. E aí o gráfico ele faz essa curva. Né? Chega uma hora que a resistência dele fica inviável. Né? Se ele, porque aqui vai tender a virar uma reta. Assim, né? E aí ele, como se não conseguisse mais passar corrente por ele aqui. Isso vai depender do material, da composição do material, do que ele é feito, para ele se comportar de forma ômega ou não. É claro que todo material ele vai ter um limite, que a gente sabe que existe um aquecimento natural de quando passa uma corrente elétrica. Né? Então é claro que eu vou aumentando, chega uma hora que o material esquenta e queima também. Mas a gente não está falando desse ponto que chegou a queimar, não. Muito antes disso, alguns materiais eles mudam sua resistência fugindo então daquela fórmula V igual a R vezes I. Tá? Então o material, para servir nessa fórmula daqui, quem vê ri, tem que ser um condutor ôhmico, para que essa resistência seja algo constante. Ok? E como que eu calculo a resistência? Bom, a gente consegue calcular indiretamente se eu tenho meu V e meu I, que são coisas que eu consigo medir, né? Eu consigo calcular meu R, ou se eu tenho um fio, eu sei qual que é o material do fio, aí essa letra grega Rho, que é a resistividade, ela vem do material do fio, o L é o comprimento do fio e o A é a área, se o fio é mais grosso ou mais fino. Então, se o fio for muito longo, tem uma resistência maior, né? Então, a distância que os elétrons têm que percorrer é muito grande. Se a área for grande, fica mais fácil. Por quê? Pensa num cano de água. Você tem que passar uma água por um cano. Um cano fininho, difícil a água passar por ele, né? Um cano enorme,
a água passa sem dificuldade nenhuma. A ideia é mais ou menos essa, só que em vez de água é elétrons passando pelo fio. Ele vai dar alguns exemplos aqui da aplicação dessa fórmula, então dê uma olhada aí. Olha só, aqui ele até fala aquele Rho, né, que eu mostrei aqui, resistividade, da prata, do cobre e do alumínio. E aí você vai fazer as continhas usando essa fórmula para calcular a resistência de um material a partir do seu comprimento, sua área e sua resistividade. Tá? E aí vem as atividades. Bom, as atividades vai ser a aplicação direta daquelas fórmulas ali, do entendimento daquele gráfico. Esse primeiro, bem simples. Então, olha, você tem a resistência do corpo humano, da pele, e ele fala o seguinte, uma pessoa com a pele molhada, ou seja, ele vai ter 10 elevado a 3 ohms de resistência, o R dele é 10 elevado a 3, ou 1000, né? Vocês estão lembrados? Notação científica, eu posso escrever 1000, ou posso escrever 10 elevado a 3. Já falamos sobre isso nos vídeos anteriores também. É importante vocês estarem relembrando notação científica da matemática, porque a física usa o tempo todo. Meu V é 220. Se eu jogo na fórmula V igual a R vezes I, eu tenho V, eu tenho R, eu calculo o meu I. Aí você vai me responder quanto que vale o seu I, né, e marcar certo aqui. Quanto maior a corrente elétrica passando pelo seu corpo, mais forte vai ser o choque que você vai tomar, podendo até morrer, dependendo do tamanho do choque. Veja que estar com a pele seca, a resistência é maior, logo a corrente que passa é menor. Então, estar com a pele molhada é mais perigoso. Como eu disse, aqui em Belo Horizonte as tomadas são de 127, mas os outros estados são de 220. Então, quanto maior a tensão, maior a corrente também. E aqui é a pior situação de todas. A pele está molhada e a tensão é alta. Então, vai ter uma corrente que vai machucar bastante. A2, ele está analisar as resistências a partir do gráfico. Então, lembra, ó, se está uma reta certinha, é ômnico. Se está fazendo uma curva, não é ômnico. Outra coisa importante aqui também. Se eu pegar um valor, né, que é 246, por exemplo, de 6 e bate aqui e olha aqui, você consegue, né, ó, aqui é meu V, aqui é meu I, eu calculo quanto que vale meu R. Né? Então, pega uma régua para você ver direitinho onde bate aqui nos pontos, e você consegue calcular o R do 4 e do 3, porque são constantes, né? Esse daqui vai variar com o passar da tensão, mas o 3 e o 4 você consegue calcular o valor dele, olhando no gráfico, em qualquer ponto aqui do gráfico que você acha que seja melhor, né? Eu gosto daqui porque aqui passa bem em cima do 6, né? Mas não pega no 3, então no 3 você vai ter que pegar num ponto aqui, ó, por exemplo, aqui no 3, e dar uma olhada. Pega mais de um ponto para ter certeza, você vai saber mais ou menos os valores de R do 3 e do 4 aqui, tá? Beleza. Aí você consegue responder essas questões aqui sem dificuldades. Estou olhando agora aqui, ó. O 5 é uma resistência doidona, né? Ele vai subindo e vai descendo. Então, com certeza ele não é ômnico. Não faz sentido nenhum esse 5 aqui. Mas aqui a tensão. Aqui é a corrente. Então você consegue calcular. Pega aqui o aluno 4. E aí você olha mais ou menos quanto que dá e calcula o seu R. Você não consegue calcular o R nem do I, nem do 1, nem do 2, nem do 5. Beleza? O resto você consegue calcular o 3 e o 4, você consegue calcular o R, e só o 3 e o 4 que são ômnicos, porque dá uma reta certinha. Você consegue responder isso aqui sem dificuldade. Tá, A3. Bom, o chuveiro você pode colocar frio, morno ou quente, né? Você muda aquela chavinha dele. Então, o que ele quer saber? O que eu tenho que fazer com a minha resistência? Aumentar ou diminuir para a relação entre água fria e morna e quente. Olha só, quanto você pegar V igual a RI, quanto maior minha resistência, o V é constante com a sua tomada, que está ligado ao chuveiro. Quanto maior meu R,
menor meu I. Quanto menor meu I, menos esquenta a resistência, mais gelada é a água. É claro que aqui tem uma coisa meio fora da realidade, porque na verdade a água fria você desliga a resistência, né? O chuveiro nem está ligado quando você bota ele no frio. O morno e o quente, então o quente vai ter uma resistência menor, né? Resistência menor, passa mais corrente, esquenta ele mais, a água sai mais quente. Ok? Isso responde aqui qual que é a certa. Ok, semana 4. Bom, vimos como é que calcula essas resistências, mas normalmente num circuito tem mais de uma resistência. Elas podem estar ligadas que a gente chama de série, que é o final de uma liga no início da outra, ou em paralelo, onde o fio se desdobra em mais de um e elas ficam uma ao lado da outra. Quando eu estou em série, é a mesma corrente que vai passando por todas essas resistências. Quando em paralelo vem uma corrente, olha só, ela se divide em dois pedaços. Imagina que é um cano com água, aí tem aquelas conexões, né, transforma-se em dois canos. Aí tinha um valor X de água aqui. Agora um pouco da água vai para cá e para cá. Depende também. Se forem canos iguaizinhos, na metade da água vai para cá, metade da água vai para cá. Essa é mais ou menos a ideia. Tá? Então, por que isso é importante no dia a dia? Imagina que você pegou 3 lâmpadas e ligou em série. Aí a lâmpada B queima. A corrente elétrica vai passando aqui. Quando ela chega aqui, opa, não consigo passar, que está queimada. Ela não termina seu caminho. Nenhuma das 3 lâmpadas acende. Se uma queimar, as outras não vão acender porque a corrente elétrica não vai conseguir passar. Já em paralelo, se uma queima, a corrente continua passando pelas outras sem problema algum. Então, na nossa casa, a gente liga tudo em paralelo. Porque se uma coisa não estiver funcionando, a outra funciona. Mas dentro de um equipamento, né, por vários motivos, as coisas às vezes precisam funcionar em série. E aí, se queima num pedaço, o resto para de funcionar. Você tem que descobrir aonde que queimou para substituir, para tudo voltar a funcionar. Quando eu tenho essas resistências em série, é como se eu tivesse uma única grande resistência que é a soma dessas 3. Quando eu tenho resistências em paralelo, aí a conta é um pouquinho mais chata. Porque aí, olha só, a resistência é como se eu fizesse 1 sobre essa resistência equivalente, igual a 1 sobre cada uma das resistências que eu estou somando aqui. Então você tem que relembrar um pouquinho somas de fração, né, para você conseguir resolver esse tipo de questão aqui. Então, olha só, ele está dando um exemplo. Ele pegou essas 3, 20, 60 e 30, transformou em uma só, equivalente, que vai valer 10. 50 deixa igual. Esse 20 com 20 vira um equivalente que vale 10 também. Esse 20 volta para cá. Aí essas 4 é só somar. Ou seja, esse circuito inteiro é como se fosse uma única resistência de 90 ohms. Okay? Então, dê uma olhada com calma aqui. Como é que ele fez esses 3? Está aqui. Tá? Esses 3 em paralelo é a mesma coisa que uma de 10. Vê direitinho as contas aqui. Relembra como é que faz soma de fração. Né, para você entender isso direitinho. Quando é só 2, em vez de você usar a soma de fração, se ele já fez a soma de fração, já deixou ela no ponto aqui, só para eu substituir os valores. Com 2 dá para fazer assim mais rápido. Com 3 não. 3 você tem que fazer igual ele fez aqui. Dê uma olhada com calma, relembre soma de fração. Você precisa disso para resolver essas questões que vão vir. Tá? Aí vem as atividades. Bom, aqui você vai me falar o que está em série e o que está em paralelo. Lembrando, série, um de frente para o outro, paralelo, um do lado para o outro, você vai me responder. Aqui ele quer obter o maior valor de corrente elétrica. Onde que eu tenho que ligar? Você tem que ligar de uma maneira que vai ter uma resistência menor. Tá?
todas as resistências aqui têm o mesmo valor, você tem que ligar ela de um jeito que a corrente passe, de tal forma que conecte passe por menos resistências, e aí o valor da corrente vai ser maior. Então pensa assim, se esse estiver ligado aqui no AB, ela vai passar por essa e por essa. Se estiver ligado no BC, por essa, por essa e por essa. CD, por essa, termina aqui. Esse me responde. Por último, resistência. Essa é complicadinho. Então eu quero a resistência equivalente dessa confusão toda aqui. Você olha assim, meu Deus do céu, né? Por onde que eu começo? Olha só. A primeira coisa que você tem que identificar, está um pouco confuso, mas o que está em série, o que está em paralelo. Você está vendo esses pontos onde o fio se divide? Se ele está se dividindo, mesmo que não está do lado um do outro, assim certinho, mas isso significa que eles estão em paralelo. Aqui, né, aqui estão em, por exemplo, esse R está em paralelo com o R2, porque pensar, a corrente vem uma corrente aqui, ela passa para cá e um pedacinho para cá. Então esses três estão em paralelos, aí eles viram um só. Aí você vai desenhar de novo esses três virando só um aqui, com valor equivalente. Aí agora ela vem para cá e para cá, então essas duas estão em paralelos. Aí depois essa daqui para cá e para cá, então essa e essas daqui estão em paralelo. Essa e essa está em série. Então você vai resolvendo parte por parte, redesenha com a resistência equivalente no local, até você chegar numa única resistência que simboliza isso tudo aqui. Um pouquinho mais chato, mas foca nesses nós aqui, nesses pontos onde a corrente se divide em várias partes. Aí você descobre o que está em série e o que está em paralelo. Por exemplo, esses dois estão em série. O final de um começa no início da outra. Aqui não. Aqui são três fios diferentes. Tá? Então, das semanas 3 e 4 é isso. Vou gravar outros vídeos das semanas 5 e 6 também. Eu também gravo vídeo dos outros anos do ensino médio, por isso que é sempre bom estar inscrito no canal. Se ainda ficou com alguma dúvida e for aluno de alguma das escolas que eu dou aula, me procure pelos meios oficiais de comunicação que a escola disponibiliza, que eu tiro as dúvidas que você tiver. O segredo desses aqui é desenhar. Desenha esses circuitos, vai resolvendo, vai desenhando, vai ficando mais fácil. E recordar a soma de fração. Você tem que lembrar disso direitinho para não errar a continha matemática aqui. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.